Então, pessoal, como prometido, aqui eu vou trazer uma explicação breve por meio do e-book que eu preparei para vocês, que vai estar bem completinho, bonitinho, sobre as partes da missa. Então, a primeira parte da missa, nós temos 4. As 4 partes da missa são ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia da comunhão e ritos finais. São esses basicamente a divisão. A missa é dividida em 4 partes. Primeiro nós vamos trabalhar os ritos iniciais. Para que servem então os ritos iniciais? Os ritos iniciais eles servem para preceder a liturgia da palavra e fazer com que os fiéis, reunidos em assembleia primeiro, constituam a comunhão com Deus e se disponham atentamente a ouvir a palavra de Deus, que vai vir lá na liturgia da palavra, e consequentemente celebrar a Eucaristia de forma digna. É para isso que servem os ritos iniciais, ou seja, os ritos iniciais, ele é uma preparação para a liturgia da palavra, uma preparação para a liturgia eucarística e os ritos da comunhão. Nos ritos iniciais, nós temos primeira entrada, que começa com um canto, cuja finalidade é inserir os fiéis no tempo litúrgico e acompanhar ali a procissão de entrada dos sacerdotes e dos ministros. Chegando ao presbitério, o que é presbitério mesmo? É aquela parte toda ali que envolve o altar. Aquilo lá se chama presbitério. Então, chegando ao presbitério, o sacerdote, o diácono, os ministros ou os coroinhas, quando tem coroinhas, eles saúdam o altar com uma inclinação. E em seguida, o sacerdote e o diácono beijam o altar. E se for oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar. O que é incenso? Sabe o turíbulo? Então, é aqueles negócios que ele chacoalha assim e sai aquela fumacinha. Aquela fumacinha que é o incenso. A saudação. Terminado o canto de entrada, o sacerdote, juntamente com a comunidade, faz o sinal da cruz e, a seguir, pela saudação, expressa a comunidade reunida a presença de Deus no meio deles. Depois nós temos o ato penitencial, que é realizado por toda a assembleia por meio de uma confissão geral, a qual absolve somente os pecados veniais, como falado anteriormente, ela não alcança pecados graves. Aos domingos, particularmente no tempo pascal, pode-se optar por bênção ou aspersão da água, recordando o nosso batismo. Por fim, tem-se o canto Senhor, tende piedade, ou Kyrie eleison, que é rezado ou cantado por todos para implorar a misericórdia de Deus. Depois nós temos o hino de louvor, que remonta ao século II. Este hino de louvor não pode ser substituído por outro. Entoado pelo sacerdote ou pelo grupo de músicos, ele é cantado para toda a assembleia. Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos ou por 2 coros dialogando entre si. O glória ele é próprio aos domingos e às solenidades de festas. Ele somente não é realizado no tempo do advento e no tempo da quaresma. Oração da coleta. Ao convite do sacerdote, ou seja, quando ele diz oremos, se diz a oração que se costuma chamar coleta, pela qual exprime a índole da celebração. A oração costuma ser dirigida à Trindade Santa. Oração da coleta não quer dizer que no momento dessa oração o padre vai lá e vai fazer coleta de dinheiro. Não. É oração da coleta porque se exprime a índole da celebração, ou seja, a dirigência da oração para a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Feitos os ritos iniciais, prossegue-se então para a liturgia da palavra.
A liturgia da palavra é um momento que deve favorecer o silêncio e a meditação, porque é o momento em que nós ouvimos a palavra de Deus. Então, por isso que ele é um momento de mais recolhimento, ele é um momento de silêncio, um momento de meditação, porque é o momento onde nós vamos acolher a palavra de Deus e nós devemos ter totalmente atenção. No primeiro momento, nós vamos ter a primeira leitura, o salmo responsorial e a segunda leitura. Porém, a segunda leitura ela só é feita aos domingos ou em solenidades. Durante a semana é feito só a primeira leitura e o salmo responsorial. Então, o que seriam essas leituras? A leitura conserva a unidade dos dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo. Não é permitido trocar as leituras por textos não bíblicos. Por tradição, o ofício de proferir as leituras é ministerial. Deve ser feito pelo leitor ou pelo liturgista, como se chama. É a mesma coisa, leitor e liturgista é termos diferentes que se referem à mesma coisa, aquele que lê as leituras. Na ausência de leitores, essas leituras podem ser feitas pelo sacerdote. Após cada leitura, quem a leu profere a aclamação respondida pelos demais. Temos também o salmo responsorial, que é aquele que fica entre o meio da primeira e a segunda leitura, que deve responder a cada leitura, normalmente será tomado do lecionário. O salmo ele deve ser preferencialmente cantado, ao menos ao refrão. Se não puder ser cantado, seja recitado, de modo mais apto a favorecer a meditação da palavra de Deus. Depois, nós temos a aclamação ao Evangelho, que canta-se aleluia, o aleluia conforme exigir o tempo litúrgico. Tal aclamação constitui um rito ou ação por si mesmo. É um momento em que os fiéis acolhem o Senhor que vai lhes falar no Evangelho. Na quaresma, no lugar da aleluia, canta-se o versículo antes do Evangelho, proposto no lecionário. O que é lecionário? É um lecionário, ele é tipo um missal, mas ele é um livro assim, mais ou menos, que contém todas as leituras, que contém os salmos, tá? Por exemplo, aqui na cidade, nós não utilizamos para a liturgia o folheto ou liturgia diária. Aqui deve-se ler no lecionário. Como no interior é muito dificultoso para o padre estar trazendo missal, mais o lecionário, no interior a gente lê ou por meio do folheto ou pela liturgia diária. Mas o correto mesmo, as leituras devem ser realizadas no lecionário, que é aquele livro grossinho parecido com o missal. A leitura do Evangelho é o ponto alto da liturgia da palavra. A própria liturgia ensina que se deve manifestar a maior veneração, uma vez que o Evangelho é a leitura mais especial que se tem durante a liturgia. O Evangelho ele deve ser lido pelo sacerdote. Homilia, tá? Esse é o nome, basicamente, que se dá para a explicação do padre, para aquele momento que o padre lá explica sobre as leituras, sobre o Evangelho, que muitos têm o costume de chamar de prática, de sermão, tá? Mas o nome correto não é prática e não é sermão. O nome correto é homilia. É proferida pelo próprio sacerdote celebrante ou delegado a um sacerdote concelebrante, ou ocasionalmente a um diácono. Nunca, porém, ao leigo. Ou seja, numa missa, um leigo nunca deve fazer homilia. Em caso razoável, a homilia pode ser feita pelo bispo ou pelo presbítero, padre, que participa da celebração sem que possa concelebrar.
é obrigatória aos domingos e festas de preceito, não podendo ser omitida, ou seja, não pode haver missa sem a homilia. Toda missa é preciso que se tenha a homilia. O creio. Após a homilia, os fiéis são convidados a rezar o creio. Por quê? Porque os fiéis respondem à palavra de Deus anunciada na Sagrada Escritura e explicada pela homilia, bem como proclamar a regra da fé através da forma aprovada para o uso litúrgico. Recordar e professar os grandes mistérios da fé antes de iniciar a celebração eucarística. Ele deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote com o povo aos domingos e solenidades. Depois nós temos a oração universal, que é o sacerdote que dirige, que ela introduz com breve exortação, convidando os fiéis a rezarem, e depois ele conclui. As intenções são pelas necessidades da igreja, pelo poder público, pela salvação do mundo, pelo que sofrem nas comunidades locais. As intenções são proferidas do embão pelo diácono, cantor leigo ou fiel leigo. Essa oração universal são as mesmas preces da Assembleia, tá? É que aqui ela tá com nome diferente, mas a oração universal é a mesma prece da Assembleia. Terminados os ritos da liturgia da palavra, parte-se então para a liturgia eucarística.